Bom, agora que já temos o site github.com, a nossa conta, né, logada, né, e também conectada ao programa GitHub Desktop, podemos começar então a trabalhar com os nossos projetos, os nossos repositórios de projeto, ok? E aí note que aqui na tela de início, né, do programa, ele até traz algumas opções, como por exemplo, criar um repositório como um tutorial, que é uma espécie de guia passo a passo de como fazer, né, esses procedimentos. Nós temos também a opção de clonar um repositório a partir da internet. Então, se você já tiver um repositório hospedado no github.com, né, tanto o seu quanto de outra pessoa, é possível fazer uma cópia, baixar esse repositório para a sua máquina, tá legal? Nós veremos isso numa outra atividade, né? Temos também o Create a New Repository on Local Drive, ou seja, criar um projeto, criar um repositório na nossa própria máquina, além também de uma última opção que é adicionar um repositório já existente, né, que você tenha aí na sua máquina, tá legal? No nosso caso, então, vamos trabalhar com o terceiro botão. Nós vamos criar um novo repositório na nossa máquina, né, no nosso drive local. Portanto, vamos clicar então no botão Create New Repository on Local Drive. Ele vai abrir uma nova janela aí para você, né, e vai te pedir algumas informações antes de criar esse novo repositório. Começando pelo nome do repositório, ok? Que normalmente é um nome um pouco mais simplificado, ou seja, sem espaço, sem cedilha, sem acento, ok? Se possível em letras minúsculas também. E nesse caso aqui nós vamos criar um repositório chamado exemplos, ou melhor, vou chamar de projeto site, ok? Então o contexto aqui é o seguinte, imagine que você é um desenvolvedor web, front-end, back-end, full stack, ok? E aí você vai criar um site ou uma aplicação web, né? Nesse caso, claro que vai ser um site bem simplesinho, né? Alguns elementos de site, não será um site completo, tá legal? Mas poderia ser qualquer outro contexto. Você poderia ser um programador C# e criar aqui, né, uma aplicação C# que será versionada pelo Git. Um desenvolvedor Java e criar um software Java que será versionado, né, e armazenado na plataforma GitHub. Um desenvolvedor de jogos, né, um desenvolvedor de qualquer coisa que envolva codificação, ok? De qualquer tecnologia, qualquer linguagem. No contexto aqui eu vou puxar um pouco de sardinha mesmo para a área de desenvolvimento web, que é a minha área de trabalho, né, de especialidade. Mas que fique claro que pode ser para qualquer tipo de projeto tecnológico envolvendo código-fonte. Tá legal? Então, chamei de projeto site, tudo minúsculo, e estou usando o hífen ali para separar. A descrição será projeto usado como exemplo para ações usando, ou melhor, com Git e GitHub, ok? Na descrição você pode escrever livremente, com espaço, acento, cedilha, maiúscula, minúscula. E aí temos um ponto importante que é o local path, ou seja, o caminho ao qual será usado, né, como referência para criar esse repositório que você está sinalizando aqui no name, ok? Por padrão, o GitHub Desktop sempre aponta para a pasta do próprio usuário da máquina, no meu caso o professor Tiago, dentro dela documentos, e aí ele cria uma pastinha nova chamada GitHub. Portanto, é ali que, por padrão, será criado esse repositório, ok? Você pode usá-lo sem problema nenhum, ok? Mas eu normalmente mudo o caminho, acabo colocando num caminho um pouco mais simples, como descolocar o C2 pontos, né, que é a raiz da minha máquina, ou até mesmo aqui a área de trabalho, tá legal? Que é o que eu vou fazer nessa atividade. Então, selecionei a área de trabalho, clicando aqui no Choose, né, primeiro para isso, e agora repara que ele vai usar a minha pasta de usuário, só que em desktop. É ali que será criado o repositório chamado projeto site, ok? Um detalhe importante, né, ainda sobre o caminho, o local onde você vai colocar a pasta, especialmente para programadores e programadoras da linguagem PHP, né, projetos PHP precisam rodar dentro de uma pasta de servidor, ok? Então, se você estiver trabalhando com PHP, né, você precisa selecionar na sua máquina a pasta
onde está, onde é, né, o servidor web, o servidor de interpretação PHP da sua aplicação, tá legal? Então quem usa o XAMPP normalmente é o C2 pontos, na pasta XAMPP, na pasta htdocs, né? Se você usa o próprio servidor do PHP, então deve ter uma pastinha específica para isso, então só tomar o cuidado de que nessas situações não pode ser qualquer lugar, né? Normalmente é uma pasta de servidor. Finalizando a criação do repositório, marque também a opção Initialize this repository with a README, traduzindo em algo como inicializar o repositório com um arquivo leia-me. README significa isso, né? Leia-me. Basicamente o que será feito aqui é, o GitHub Desktop ele vai criar um arquivo com este nome, README, e com a extensão .md, ok? Que é a sigla para uma linguagem chamada Markdown, que é uma linguagem super simples para estruturação de texto, com alguma similaridade até com HTML, só que até mais simples do que HTML, e muito útil para fazer a documentação de repositórios, a documentação de projetos, tá legal? Vou falar um pouco mais do Markdown com você ao longo das atividades. Então pode marcar aqui essa opção. O Git ignore por enquanto, vamos deixar de lado, ainda vou falar mais a respeito dele. E aí o tipo de licença para esse repositório, né, se for um tópico importante, né, o licenciamento, ou seja, a maneira de distribuição, de utilização, você pode selecionar conforme aqui as opções, né, mas antes buscando informações a respeito de cada uma delas, ok? É um tópico que foge muito do escopo aqui do nosso treinamento, né, mas em linhas gerais, normalmente as primeiras licenças aqui são as mais comuns, como é o caso da MIT License. Nesse momento, para mim, isso não é importante, não é relevante, então eu vou deixar none mesmo, nenhuma opção selecionada. Então, revisando, temos o nome do repositório, uma breve descrição sobre ele, o local em que ele será criado e marcando também a opção para criar um arquivo README. Feito isso, você vai clicar então no botão Create Repository. Vamos aguardar o processamento desse recurso, né? E aí repara que a interface do GitHub Desktop já mudou um pouquinho, né? Ele ainda está processando, mas já podemos perceber que a interface sofreu algumas alterações. Vamos aguardar o término do processo. Então, processo terminado. E agora sim temos a interface que nós veremos mais frequentemente ao trabalhar com o GitHub Desktop.